Bem-vindos a mais um Pod Integrativo. Hoje o assunto vai ser sobre alimentação. Estamos aqui com uma convidada hoje, a Thaís Araújo, charada Thaís, né? Sim. A Samantha, infelizmente, não pôde participar hoje, mas estamos aqui representando ela. E antes da gente começar, gostaria que vocês nos seguissem nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? E curtissem a publicação para que a gente alcance mais pessoas e que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Thaís, eu vou pedir para você se apresentar e falar como é que você começou nessa área que é tão interessante da alimentação saudável. Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para contar um pouco isso, eu vou ter que contar uma pequena historinha, né? Na verdade, de formação eu sou advogada. Tudo a ver. Tudo a ver. Mas eu conheci a alimentação saudável num momento que me faltava a saúde e eu não percebia isso, né? Eu tinha sintomas, eu acho que todo mundo tem e todo mundo acha que é comum, né? Uma dorzinha de cabeça, um cabelo caindo, aquele narizinho sempre meio entupido, aquele neossoro que fica ali na cabeceira da cama, né? E essa época eu morava no Rio de Janeiro. Com quantos anos você estava, Thaís? Uns 22, mais ou menos. E eu procurei um médico para motivos estéticos, né? Eu queria melhorar a estética, a parte estética. E, né, queria ter mais massa muscular e etc. E minhas amigas todas conheciam ele. E quando eu cheguei lá, ele me falou o seguinte: deixa eu te falar, tá tudo errado. Número 1, tomava anticoncepcional. Por que você toma anticoncepcional? Ah, porque eu tenho ovário policístico, né? Ele falou, você tem ovário policístico? Aí, enfim, nesse dia, com 22 anos de idade, quase, 8 anos, 10 anos de anticoncepcional, sim, eu descobri que ninguém nunca tinha me falado que o anticoncepcional fazia mal. E eu tomava exclusivamente por causa desse diagnóstico. Não só você, mas eu também. E eu acho que a maioria das pessoas, né? Eu acho que por isso que a gente até formou o podcast para informar essa visão, porque eu acho que ainda, assim, esse quadro que você está falando, começando a contar a história, Thaís, é muito comum. Muito. É muito. E eu até brinco, né? Que é na conversa de consulta. Eu falo assim, eu tenho uma péssima e boa notícia. A péssima é que você, como você falou, o médico falou, você tá muito ruim, tá tudo errado. E a boa é que a gente tem coisas para fazer. Exatamente. E aí, depois sabendo dessa questão do anticoncepcional, que é ao longo prazo, ele não vai tratar, o que aconteceu? Como que foi andando as coisas? Com o tratamento, ou como que foi? Ou com anticoncepcional? Não, com o médico mesmo, que você foi procurar. Ele, primeira coisa que ele falou, vamos tirar esse anticoncepcional hoje. Você já hoje não toma o seu anticoncepcional de hoje. A gente vai melhorar a sua alimentação. Como assim? Né? Você achava que estava tudo correto. Achei que estava ótima. Eu comia ali a Clube Social integral. Gente, olha, eu vou confessar. Eu já receitei como nutricionista. Eu já tô com formação, acho que vai já fazer 20 anos. Uhum. E eu já receitei Clube Social. Gente, mas, Thaís, é impressionante como esse tipo de informação é uma coisa muito recente. Sim, é muito. A gente não tinha... O próprio currículo da faculdade, ele é um pouco que ultrapassado. Sim. Né? Sim. O próprio currículo de nutrição, de medicina, né? Hoje a gente tem esse conhecimento da saúde integrativa que informações equivocadas, está acontecendo uma evolução das ciências da longevidade. Sim. Né? Até no hospital, eu tava acompanhando meu pai no hospital, eu vi a alimentação que chegava pra ele que tinha diabetes, Isso. eu me assustava. Sim. Eu falei, gente, nossa. Sim. Era cada coisa que chegava lá que... Então, ainda, essas informações ainda são para poucos. Então, acho que é muito importante. E aí, como que você foi chegando para essa parte de alimentação? Não, então, eu tinha todos esses sintomas e eu nem via como problema. Sim. Eu tinha dor de cabeça, eu tomava Dorflex.
Nariz entupido, eu tomava eu pingava o Neossoro, então eu achava que era assim a vida, né? Então, mas aí ele me propôs essa mudança, né? Vamos fazer atividade física mais frequente, vamos comer alimentos mais naturais possíveis, coisas muito simples que estão ao alcance de qualquer pessoa, né? Vamos tirar esse anticoncepcional, né? E vamos ver. E aí, de repente, meu cabelo parou de cair, a minha pele melhorou, a minha disposição, a minha energia, o meu sono. E eu falei, meu Deus, um universo se abriu para mim. Eu que estava lá, na época, finalizando meus estudos na advocacia, eu comecei a me encantar pelo estilo, não só alimentação, pelo estilo de vida saudável, porque a alimentação é ali uma raiz, né, mas que acaba indo para tudo, para uma vida mais consciente, Sim. mais presente. O ato de comer fica diferente também, Sim. porque você vai tendo essa conexão melhor com o alimento, né, no que você vai colocar, e aí como que você vai, acho que foi por aí que você começou, assim, de conectar mais para chegar na cozinha, que é o que você tá hoje direcionada? Totalmente, tipo, de ir comprar, e em vez de ficar ali nas fileiras do supermercado de produtos, de ir comprar a comida que a gente compra na feira, Sim. né, de transformar aquele alimento que vem da natureza na comida que a gente põe no prato e come. Na época eu morava sozinha com as amigas, então assim, né, miojo, essas coisas todas assim, faziam parte da alimentação rotineira, né? Sim. Então, nuggets. A partir daí é isso que você falou, um envolvimento maior com o alimento. E aí eu fui, né, expandindo minha vontade de aprender, comecei a buscar livros, mentores, cursos, aí cheguei a fazer cursos legais de culinária, nutricional. Nova York, eu fiz um curso na Natural Gourmet Institute, já ouviu falar? Já, sim, muito conhecido. Chama exatamente culinária nutricional, né? O conteúdo era realmente metade do conteúdo. O estudo, né? Do estudo era culinário e o outro nutrição. Com a parte de nutrição mesmo, esse envolvimento, né? Porque a gente procura muito isso, né? Essa ligação de achar um prazer naquele alimento saudável. Porque sim, gente, tem uma grande diferença, né? O sabor industrializado do natural, mas quando você vai aprendendo a degustar esse natural e vai incrementando, né, com uma culinária, ou até o visual também que conta, né, então isso faz muita diferença. Sim. E eu vou um pouco além disso, eu acho que assim, voltar para nossa origem. Tirar esse ultraprocessado, esse industrializado da rotina e se transformar numa exceção, porque o nosso paladar muda. Hoje em dia, quando eu pego um negócio desse muito industrializado, esse ultraprocessado, um cheetos, eu falo, gente, meu Deus, como é que dá pra comer isso? Aí você come, você morre de sede na sequência, porque seu organismo, ele não tá mais... Aquilo lá era o meu hábito. Quando ele se torna exceção, a nossa tolerância para esse tipo de alimento muda, né? Completamente. E não só disso, né? Eu vejo hoje, assim, por exemplo, na pasta de dente, que eu troquei, hoje eu uso uma pasta mais natural. Quando eu uso a outra pasta, a boca seca, você consegue perceber a parte da química, né? Como é forte. E no alimento também, né? E até para chegar nesse caminho, é o que você estava falando, né? Controlar os sintomas, que a gente vai conseguir mais ainda se adaptar a esse paladar, né? Porque tem que ter uma transformação aí. E aí isso acontecer, você vai trazendo essa essência mesmo, tanto do alimento, tanto também, que é o que você até vai falar, né? Um pouquinho das emoções que te ajudou nesse processo. Exatamente. Vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei a entender tudo isso, o que sempre me veio e vem até hoje é: por que a gente não aprende sobre isso? Por que não estão ensinando nutrição na escola? Não a nutrição que você pratica, porque você faz um atendimento individualizado, você traz... a personalidade, a necessidade, a questão da evolução de cada passo, que eu sempre falo. Cada um está numa evolução. E essa evolução é que dentro do atendimento a gente consegue acompanhar. Não queira começar a ser...
natural, sem passar por uns processos até de reconhecimento de paladar do alimento, né? Exatamente. E também, além disso tudo, você trata casos clínicos, você trata alergias, intolerâncias, Sim. existe uma individualidade nutricional, genética, que cada pessoa tem. Feijão pode fazer bem para mim, para você pode ser terrível, você não consegue digerir, então tudo bem. Agora, o básico da nutrição, o que faz mal para todo mundo, porque tem a ciência aponta exatamente o que faz mal para todo mundo, né? Então, por que a gente não é ensinado isso? Por que até hoje a propaganda mostra uma criança feliz e fala hora nutritiva feliz da criança? Esses dias eu vi uma propaganda da Passatempo cereal. Sim. Não pode falar marca aqui? Sim. E aparece isso, nutrição divertida. Nutrição o quê, gente? Você olha lá, tá Qual a açúcar, nutrição corante. da Passatempo? Beleza, vamos falar o que é o alimento. Tipo assim, beleza, isso aqui seu filho vai gostar, dá lá de vez em quando, ok. Mas vamos ser real mas sobre o que é aquilo, é muito, entendeu? assim, já é atrativo o alimento industrializado, né, pelo paladar que aguça, mas incluído esse envolvimento, né, como você diz, né, trazer uma diversão como se fosse, né, e aí esquece do básico, que é a alimentação mais natural, que daí que você pode tirar essa diversão, né, de fazer uma culinária com a criança, de você estar em contato com isso. Eu só acho assim, é enganação falar que aquilo lá é uma nutrição, entendeu? O nosso corpo, para ele prosperar, ele precisa de nutrientes de verdade. Sim. Então, assim, não é lá que tá essa nutrição. Não tem problema fazer parte de eventualidade, isso aí já é uma conversa com você e com a pessoa individual. Mas, assim, é entender que para o nosso corpo prosperar, ele precisa de saúde nutricional. Então, a gente está falando de alimento de alta densidade nutricional. Significa o quê? Normalmente, médio valor de energia calórico e alto valor de nutrientes. E aí a gente está falando de comida da natureza, que vem direto da natureza, né? E, se possível, diminuir o máximo possível esses ultraprocessados que passam por inúmeras etapas, que nessas etapas eles perdem o valor nutricional, eles perdem nutrientes, eles ganham adicionais químicos, substâncias que são disruptores, que alteram o funcionamento de células e hormônios, né? E que nosso corpo não reconhece aquilo como natureza, como parte, né? Então, é isso. É meio que simples, mas parece que, de alguma forma, a gente não é ajudado a entender isso como o óbvio, né? E aí isso vai levando, né, essa questão até que a gente vem conversando, né, do emocional, que é de, você falou, prosperar. Então, é bem visto isso no meu atendimento também, que a gente vai dando a nutrição, o quanto que os campos da nossa área de vida, né, financeira, e aí a gente vai falar também social, a gente vai falar de relações entre homem e mulher, o quanto que eu vejo a mudança com essa mudança, porque aí eu vou, assim, se a pessoa não consegue a parte natural, a gente usa algumas estratégias, né, desde óleos, que a gente está também puxando a natureza, a fitoterapia, a alimentação, e aí ela vai se nutrindo disso que você falou, né? De uma baixa densidade, de um alto valor nutricional, e aí a gente vê a mudança nessa parte de comportamento, de emoções. Porque é isso, porque pra gente funcionar, né? Se a gente for pensar nos nossos antepassados lá, eles tinham só natureza. O homem foi transformando e melhorando muitas coisas para que a gente pudesse, né, se manter vivo aí, enfim. E quando a gente tem, por exemplo, quando você come muitos desses alimentos ultraprocessados, a gente, como se a gente fosse um copo com água, e a gente polui esse copo com água. Aquele ambiente, né, que fica sujo ali, ele vai proliferar mais fungos, bactérias, vermes ruins que vão dar a compulsão alimentar. Sim. Então, eu lembro que a primeira vez que eu passei com a Thaís, eu descobri que eu tinha uma síndrome fúngica. Então, ela fala, quando você tem aquela compulsão, não é você, são os bichos que te habitam, né? Então, assim, quando você vai mudando isso, e você pode usar de algumas ferramentas, a Thaís usa da biofísica, né, que mata os fungos, mas você pode usar o
o orégano, por exemplo, que mata os fungos, né? Então, a própria alimentação, ela vai atuar nisso. E o que isso vai melhorar? Melhora raciocínio, ansiedade, porque a ansiedade, ela tá ligada diretamente com a síndrome fúngica, por exemplo. A obesidade também tá ligada com a síndrome fúngica. Então, assim, você mudando essa alimentação, você vai mudar o copinho com água, né? Então, você vai limpar o seu organismo. E a gente não tem ideia, porque quando um corpo está inflamado, né, a gente faz um questionário que chama questionário de rastreamento metabólico. Dentro dele não tem um sintoma só, são sintomas do corpo todo, desde taquicardia, a parte emocional, a parte de digestão inteira, né? Que foi isso, né, que você estava falando, né, Thaís? Que você começou nesse processo, né, com essa coleção de sintomas. Exatamente. E aí foi reorganizando, foi se aproximando mais nessa parte de alimentação. E aí, o que aconteceu nesse caminho? Bom, foi isso, foi basicamente isso. Eu fui entrando cada vez mais, entendendo cada vez mais sobre isso. Quando a gente identifica... quando você se apaixona muito por alguma coisa, dá uma certa até aflição, né? Fala, gente, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente vai preciso falar isso para as pessoas? E aí eu comecei a criar conteúdo naturalmente sobre isso. Dentro do Instagram? Dentro do Instagram. Sei lá, quantos anos? 7 anos atrás? Meio que ali para as pessoas, Nossa, amigos 7 anos. 6 anos, não sei, tem que pensar. Porque mas assim, se a gente pensar, né, ainda que a gente estava falando da situação da alimentação, que hoje acham que ainda um clube social é a coisa mais saudável, né, que ainda tem isso, e você lá 7 anos, então como a informação realmente ela não está chegando para muitas pessoas, ou as pessoas também, que eu vejo, não estão entendendo essa importância no todo nosso. Eu acho que o cérebro, ele é imediatista. Sim. Então, o prazer imediato é uma coisa muito forte para as pessoas, né? Então, assim, tem muita gente que não sabe, não entende, faz piada com você, inclusive. Quando eu comecei a me alimentar, muita gente fazia bullying comigo. Sim, faz. Tipo eu trabalho muito. Eu sentia, às vezes, eu ficava constrangida de eu não querer comer a pizza ali no momento que as pessoas estavam todas comendo a coxinha. Eu era piada para vários meios assim, de amigas. Hoje, uma verdade, quando ela é repetida, ela é aceita como né? Sim. Verdade. Então, hoje, todo mundo já acostumou com a Thaís, alimentação saudável. Mas é isso, tem a questão do imediatismo. Acontece que outra verdade é quando você começa a se alimentar bem, com alimentos de densidade nutricional, você se sente mais saciado. Eu me lembro poucos dias atrás, uma pessoa estava me falando, eu queria fazer jejum, nossa, mas esse negócio é horrível. Jejum é coisa individualizada e o nutricionista sabe muito bem. Mas ela me falou exatamente o seguinte, que ela acorda morrendo de fome. Aí eu perguntei, o que você costuma comer, né? Eu não consigo comer bem à noite. Aí eu como mesmo assim, um salgadinho no caminho. Então, o que acontece? Falta o corpo está sentindo falta. Então, ele acorda morrendo de fome. Por quê? Porque a gente não está dando pro corpo o que ele precisa para se sentir satisfeito, né? Então, geralmente, quando você fala em alimentação saudável, as pessoas têm uma tendência a mais querer saber assim, emagrece, engorda. Emagrece ou engorda? Lógico que o excesso de gordura corporal não significa realmente saúde. Não. Mas é isso que falta, eu acho que um pouco as pessoas entenderem. Que alimentação saudável significa prosperidade, tranquilidade emocional. Felicidade. Porque o nosso intestino, o nosso cérebro, ele depende do que a gente come. Como a Mari falou, microbiota intestinal, né? O estado, esses alimentos que a gente come continuadamente, como rotina, que fazem mal pra gente, eles levam a gente à inflamação crônica. E um organismo inflamado, ele está por trás de inúmeras doenças que a gente conhece hoje em dia, cardiovasculares, degenerativas, né? Ou tem escorrendo, ou tem a depressão. O que eu sempre falo, né? Viver com má qualidade. Essa parte de inflamação, né? Vai aumentando cada vez mais a inflamação e a pessoa não se dá conta que ela tá com uma vida mediana, medíocre.
Exatamente. Então, uma vida medíocre, o que é? Dormindo com dor, acordando mal. Dormindo mal, se arrastando para sair de casa. Não conseguindo finalizar as tarefas básicas do dia a dia, né? Então, eu falo, hoje, assim, a tarefa básica minha é fazer atividade física. Eu falo que já tá igual assim, escovou dente, tem que fazer atividade física. Nem consigo mais ficar naquela briga. Isso leva um tempo, um processo, né? Mas, assim... essas coisas a pessoa tem hora que eu tenho que até falar assim, você não vai fazer atividade porque você tá com muita baixa de energia, né? Que seria essa parte nutricional. Não tá conseguindo ter a parte cognitiva de lidar com as situações. Só tá apagando fogo. Exatamente. Então, assim, essa questão de viver nessa média, eu falo, é muito ruim. E as pessoas consideram como normal, porque tá todo mundo nessa situação de inflamação e que são sintomas que, você tem, é normal, tem. Quando uma pessoa não tem, isso é estranho. Thaís, você que tem formação na medicina tradicional chinesa, né? Eu sei que existem muitos alimentos que você traz, assim, um equilíbrio para a pessoa, né? Então, por exemplo, tristeza. Queria que você falasse um pouquinho disso também pra gente. Tá, então, assim, a parte de alimentação, né? Eu vim já no processo já de entender as emoções junto com a alimentação. Depois eu tenho dicas, gente, muito legal, assim, para leigo mesmo, mas eu já usei bastante. São livros, tem essa daqui de dieta das emoções, eu vou colocar no Instagram, depois a Mari coloca, tira foto, mas ela fala muito, por exemplo, esse livro, sobre a variação de serotonina e dopamina. Então, se você está com baixa serotonina, geralmente seu corpo vai pedir mais açúcar. E dentro da medicina chinesa, o elemento metal que está relacionado com o pulmão e o intestino grosso, pede esse alimento, e se você está triste, aí vem aquelas relações da medicina chinesa, o intestino grosso, o pulmão, a pele está relacionado com tristeza, e vai pedir lácteos, vai pedir açúcar, e aí a pessoa fica naquele vício, e aí ela vai caindo na emoção, e ela não consegue sair. E ela acha que a situação dela é aquilo. E a gente faz essa identificação que vai desde epigenética, desde genética, desde o hábito alimentar, a gente vai associando isso para fazer essas mudanças. E aí, dentro da minha busca, dentro dessa parte que eu trabalho bastante, sabe, Thaís, na parte emoção e alimentação, eu faço essas associações que a Mari estava falando. Então, a pessoa está lá buscando muito açúcar, a gente vai trabalhar a parte, às vezes, fúngica, o intestino, a respiração, para que esse órgão, esse elemento dentro da medicina chinesa seja fortalecido para que ela não busque esse alimento. Então, e também, por exemplo, assim, então, se afeta pulmão, intestino, aí você vai dar alimentos, por exemplo, um chazinho de hortelã para fortalecer pulmão. Eucalipto, o guaco, o mel para expectorar, para diluir esse muco. Às vezes tem bactérias, a gente vai trabalhar essas bactérias no pulmão, então isso a gente identifica até em histórico de saúde ao longo prazo, então infância, teve bronquite, processos pulmonar. Então, você vai tendenciar a ir mais para esses alimentos. Então, a gente trabalha os órgãos, fortalecendo, e aí isso vai dando uma disposição, vai produzindo mais serotonina, vai fortalecendo a pessoa, e aí ela sai desse padrão, tanto comportamental como também alimentar. Nossa, é muito interessante. É um trabalho incrível. Porque realmente, como você disse antes, né? A pessoa sozinha, ela não consegue chegar nessa conclusão. Ela não imagina. Inclusive, naquela melancolia que ela busca o aconchego exatamente no alimento que a médio e longo prazo vai piorar o quadro dela. E ela fica nesse looping. É o vício, né? É o vício, assim. Tem a questão do alimento de alguns alimentos, ele tem uma ativação opioide, que é a de vício. Então, inflama, pede mais, e aí você fica nesse looping. Então, saber como trabalhar esse looping também são as estratégias que a gente vai puxando essas coisas naturais, que aí desde ervas, chás, fitoterapia, alimentação direcionada,
para que isso fique fortalecido e a pessoa consiga fazer as mudanças. E aí vem a transformação que você falou, Thaís, da prosperidade, porque é como se tivesse, eu falo assim, um vidro embaçado no olho dela. Nossa, arrepiei. É, porque você sentiu isso? É porque é exatamente isso. É como se a gente se acostuma com a vida e de repente você fala, gente, peraí. Sabe o que a gente conversa? Eu acho que eu já até comentei isso quando a gente vai em consulta, né? E a Mari também, acho que já relatou bastante dos pacientes. A gente vai fazendo essa transformação, a pessoa ela vai percebendo que também ela não enxergava com quem que ela estava, de comportamento, o que ela buscava de alimento. Então, assim, muitos... o álcool é normal, eu tomo todo dia. E aí ela começa não a consumir, ela vê assim, nossa, mas eu gastava todo dia, eu nem percebia. E achava como uma coisa normal dentro do cotidiano. Nossa, o álcool é um capítulo à parte, Sim. né? Porque eu tava conversando com meu marido, que também é médico na área da saúde integrativa, e a gente conversando, assim, que muita gente ainda acredita que um pouquinho de álcool, né, é inofensivo, sendo que atualmente os estudos apontam que não existe isso, não existe. O álcool é um tóxico, que todos os dias as pessoas que bebem é uma dosezinha de tóxico. E é o que a gente fala, que eu acho que é o grande problema, é essa questão do imediatismo. Nós somos seres imediatistas, então imediatamente ela não vê. É uma dosezinha que vai ali aumentando. Vai lesando, na hora que, entendeu? Vai lesando mais ainda, por exemplo, no caso do fígado. E aí é aquela que você precisa para relaxar, e aí precisa, e ela não dá conta que ela precisa, né? Aquilo vai entrando, e aí quando a gente vê já tá uma tensão, uma irritabilidade, um processo de doenças mesmo. Então, isso leva realmente aí aquela limitação de ter uma boa qualidade de vida. Claro que, assim como o alimento não saudável, o álcool, todas essas coisas, no meu ponto de vista, não são problemas quando levados para o eventual. Sim. A eventualidade, vou no aniversário, vou encontrar umas amigas, entender? A questão é que a dieta atual da maioria das pessoas é 80, 90% do tempo isso. Acorda, come o pão. Aí vai pro trabalho, come um biscoitinho com um café. Dia inteiro café com açúcar. Aí dentro do copinho eu plástico. brinco assim, ó, não dormiu. Aí vem o café, né? Porque senão, sem o café, como que eu sobrevivo? Como é que eu sobrevivo? Como que eu sobrevivo? E aí fica aquela garrafa lá e a pessoa passa o dia inteiro no café com açúcar. Pra sobreviver. Aí chega no almoço, nossa, tô cansado, né? Vou comer uma sobremesa, porque eu mereço. Aí esse pastelzinho aqui. Então, são doses inflamatórias frequentes e diárias, ao longo prazo, que leva a pessoa a viver essa vida, como você muito bem disse, embaçada. E a longo prazo é o que está por trás de todas as doenças que a gente vê todo mundo aí, a diabetes tipo 2, obesidade, doenças degenerativas do cérebro. Hoje a gente sabe que a maioria está relacionada com o intestino e com a alimentação. E eu até falo, Thaís, assim, eu acho que não chega nem... A questão das doenças, assim, né, ele chega até a longo prazo, né? Isso. Mas, assim, a pessoa viver... Tem gente que não dorme há 4 meses bem. Ou 2 anos, já conversei com pessoas 2 anos não dormindo bem. Eu falei, como que consegue? E aí, quando a gente entra nessa parte de estar mais saudável, eu brinco assim que se eu tenho uma dor de cabeça, um dia de insônia, que é muito raro, eu falo que para mim é o fim do mundo. E eu falo assim, como que a pessoa está em uma coleção de sintomas e tá indo? Exatamente. Eu tenho um neném de 1 ano, né? Então, eu venho experimentando, desde que ele nasceu, privação de sono, né? E tá melhorando agora, né? Estamos num processo aí de melhora, mas eu falo isso sempre. É tão legal conversar com pessoas, né, alinhadas, assim, dá vontade de ficar aqui, assim, o resto do dia. A gente fica, mas passando por essa privação de sono, eu experimentei porque você começa a desequilibrar uma área, vai desequilibrando. Sim. Eu comecei a querer mais alimentos, você vai entrando num certo caos, né? E aí eu pensei exatamente isso, gente. Tem gente que vive assim, porque tinha dia que eu acordava, gente, eu tô triste. Será que eu tô com depressão? Nossa, que ansiedade. Aí vinha uma noite melhor e eu dormia bem. Eu falava, gente, eu só precisava dormir.
Eu só precisava dormir. E é o que você falou, tem dia que tem gente, muita gente, que todo dia come 11h30 à noite, açúcar. Aí deita, dorme mal, vai dormir 2h da manhã, aí tem que acordar pro trabalho 6, 7 horas, acorda desesperado, se arrastando, com ódio no coração de ter que sair de casa. Então, aí traz essa parte dos sentimentos, né? Como que você vai para um trabalho cansado? Sua emoção não tem como. Aí você tem que tomar decisões durante o dia. Como que você vai conseguir decidir algo desse jeito? Né? E aí o açúcar, né? Que aí o açúcar deixa as pessoas felizes, Sim, né? Então, é uma felicidade muito imediata, né? Porque na sequência, o que ele começa a fazer é o contrário disso. Então, ele traz, né, uma indisposição, né? Sim. Você come um açúcar na hora, você sente uma euforia, né? Quase como uma droga. É difícil, é até um tabu você falar assim, você comparar um açúcar com uma droga, né? Não, mas eu falo assim, é bem isso assim que a gente vê mesmo. É muito vício mesmo. Então, eu acho que dá pra comparar. Dá pra comparar. Eu acho que ele ativa áreas cerebrais, né? Similares. Sim. Então, e depois aí o que ele traz é a necessidade de mais açúcar e traz essa indisposição. As pessoas custam acreditar, quem não se alimenta assim, mas uma alimentação saudável te deixa muito mais disposto e alerta do que uma sobremesa, né? Mas realmente, normalmente as pessoas pensam o contrário. E, Thaís, qual que é dentro dessa, que você entrou nessa parte de culinária, quais são as coisas que você foi trazendo, né? Porque é uma dinâmica, né? Da gente ir adaptando. Sim. E as receitas, assim, me conta um pouco. Eu observei que para convencer um pouco as pessoas disso tudo, você tem que puxar pela barriga, né? Sim. Então, eu falava de alimentação, eu mostrava a minha... Eu posso só abrir um parênteses, eu falo assim, que a alimentação tá quase igual à religião. Então, assim, é algo, né, que dependendo da religião da pessoa, você intervir naquilo é muito delicado. É muito delicado. E aí você tava falando que puxar pra barriga... Eu comecei a criar um conteúdo culinário e isso chama muita atenção das pessoas. Eu até acabei inclusive estudando um pouco de fotografia, de food styling, né? Porque assim, você mostrar uma foto ali de um alimento saudável de uma forma bonita, a pessoa fala, nossa, alimentação saudável até que pode ser legal, né? Que cara gostosa. Então, assim... E é gostosa, viu, gostoso. Gente? Não, é muito gostoso. Eu gosto, né? Eu também. Gosto, a gente aprende a gostar cada vez mais, porque, sim, usa muita coisa. O que acontece é que as pessoas que realmente têm como rotina o alimento ultraprocessado, o paladar dele, ele é viciado num hiperestímulo. Isso. Né? Ele é viciado no hiperestímulo. O chocolate ultraprocessado, ele tem, sei lá, 90% de açúcar. Então, se você dá um chocolate 70%, ela vai falar assim, meu Deus, que coisa horrível. Entendeu? Sim. Um café com açúcar, se a pessoa você toma um café sem açúcar, ela vai falar assim, meu Deus, como é que você dá conta de tomar isso? Então, realmente, um processo. É um processo, como você disse, né, que entra muito, né, nisso, numa readaptação. Né, então você usou a parte do atrativo, do visual para ir começando as pessoas a terem esse prazer, despertar, né? Despertar para o alimento natural e saudável, né? Não, e eu já vi as fotos, você olha a foto, dá água na boca, você quer sair, pular dentro da tela, nossa, quero experimentar isso aqui. Até a sopa de ervilha que ela faz assim... A boca fica cheia de água, assim, você fala, não, deve estar muito bem temperada, porque a gente é muito visual, né? Sim. Então, é bem interessante como ela monta as fotos, assim, até você faz uns doces, né, diferentes, assim, só que saudáveis, com as frutas. E eu acho que mais ainda é esse carinho, né, assim, da preparação, de pensar o que o sabor fica em combinação com o outro, né, porque a gente, no natural, a gente vai já chegando nisso, não é, Thaís? Sim, a gente começa a entender, assim, um pouco, na hora né? de uma gastronomia funcional, que é o que a gente aprende numa culinária saudável, né? Como montar ali uma receita que realmente satisfaça no sentido nutricional, na densidade nutricional, com ingredientes ali, em vez de ser, por exemplo, uma panqueca que tenha só uma farinha refinada,
né, em um leite e tal, como que a gente pode colocar fibra, um pouco de gordura saudável, um pouco de proteína, e aí aquilo se torna realmente um alimento atrativo, Sim. gostoso, saudável, que se pareça com o café da manhã, sem ter que comer frango com batata doce, Sim. né? E começa a trazer um pouco mais da familiaridade com o o alimento, né? Porque tem gente que desconhece, assim, que nem usa tempero. Gente, eu falo assim, se abrir, vários, né? Acho que a Thaís também, assim, a gente, pra trabalhar com essa parte, né? E isso a gente pede na alimentação, a variedade. Então, se a gente consegue utilizar vários tipos de alimentos naturais, isso vai ajudando a gente chegar num sabor e prazeroso, né? Eu acho que começa pelas receitinhas. Receitinhas não é uma coisa praticável no seu dia a dia. Não é todo dia você fala, acordei correndo, vou fazer uma panqueca. Não. Mas te volta pro alimento ao ponto de que você se reconecta com isso. Eu vi um documentário muito legal no Netflix, vou tentar lembrar a gente até antes da gente encerrar. Mas ele mostrando ali uma selva e tal, e aí o cara mostra pra ele um cacau. Aí ele falou, nossa, eu nunca vi o cacau. Eu falei, daí que vem o chocolate. Nossa, mas é assim? A gente não sabe de onde veio o chocolate. O chocolate, o cacau pra gente é aquela barra ali, marrom, que vem na embalagem. Então, assim, eu acho que fazer receitas, entender de alimentação saudável através de receitas é uma coisa que reconecta as pessoas com os ingredientes, com a natureza que a gente vê. A gente é natureza, né? Eu tenho até um livro aqui, Reinvente Suas Refeições. Gente, é ótimo também, vou colocar para postar. E ele fala bem disso, da gente conectar com da onde que veio, qual foram as pessoas que colheram. É um ritual, e até cozinhar é um ritual que, ao praticar várias vezes, a gente consegue isso virar um hábito mais rápido. Eu falo assim, a primeira receita que a gente faz, a gente demora 1 hora. Eu falo assim, a segunda, a gente já na agilidade, já vai para 20, 30 minutos. E aí, quando você vê, você já colocou aquele hábito, aquela rotina de fazer aquela receita mais prática no seu dia a dia, que eu falo assim, né? Cada um tem a sua performance na cozinha. Era uma pergunta que as pessoas me falavam muito. Nossa, mas como você gosta de cozinhar, mas é que eu não gosto de cozinhar, eu não tenho tempo. Exatamente, é uma desconexão, porque cozinhar deveria ser, fazer o seu alimento, deveria ser como escovar os dentes, como todas as outras coisas, como a gente vê como obrigatório. O iFood, o negócio que vem na embalagem deveria ser exceção. E o cozinhar faz parte da nossa origem. E eu levo até assim para um ato, né? Isso eu, Thaís, pessoalmente, de carinho com o outro, né? Então, de nutrir, saber que eu estou fazendo algo tanto para mim, de forma que vai me nutrir, como também para a pessoa. Então a gente até brinca, né, que uma refeição a mesma feita para uma outra pessoa e aquela feita pela sua mãe. Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, tornar gostoso, né? Porque, por exemplo, quando eu fui no spa, eu comi tanta salada gostosa que eu lembro, me dá água na boca. Eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que uma salada pudesse ser tão gostosa assim. E aí, quando você experimenta isso, você quer trazer isso pro seu dia a dia, porque além de saciar a questão do sabor, ela também vai te trazer um bem-estar, você não fica pesado depois. Hoje em dia, um dos pratos favoritos era a lasanha, né? Hoje em dia, eu prefiro 1000 vezes a lasanha de berinjela do que a outra, porque eu como a lasanha de berinjela, é muito saborosa, só que eu fico leve depois, não fica aquele peso, né? Então, você trazendo esse conteúdo, você mostra para as pessoas que você pode fazer aquilo de uma maneira gostosa. Hoje, por exemplo, eu faço macarrão de abobrinha e é muito mais rápido do que fazer um macarrão normal, por exemplo. E é muito saboroso. É muito saboroso. Então, você consegue trazer as duas coisas, né? Sim. Com esse dia a dia. Tem essa questão do se tornar gostoso. Tem a questão da gente ter consciência que é o melhor pra gente, porque eu continuo gostando, culpada. Eu continuo gostando da lasanha com a massa. Eu continuo gostando de todas essas coisas. Mas como tudo na vida, se a gente não escolhe, se a cada ação a gente escolhe a opção
que distancia a gente da vida que a gente quer, a gente nunca chega em lugar nenhum. Não. Seja no trabalho, Sim. seja na atividade física, seja no relacionamento que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Se toda vez a gente escolhe pelo mais confortável, a gente senta no sofá e assiste Netflix o dia todo, né? Então, é necessário esse movimento proativo nosso, de falar, poxa, eu quero esse resultado, então como é que eu vou fazer isso, né? E aí, para cada um encontrar a sua forma, com a ajuda de quem for possível, para encontrar, né? Isso mesmo. Thaís, você tem algum projeto agora, assim, como é que você tá? Agora... Porque eu sei que você tá com... o seu projeto maior é o Baby. Né? Então, o Baby entrou e deu uma bagunçada, uma agitada na vida, né? Mas eu tô, sim, com projetos incríveis. Eu estou junto com sócias maravilhosas. A gente tá criando um espaço para cuidar da saúde de forma integrativa. Então, a gente vai ter médicos da área da saúde integrativa, psicólogas, nutricionistas, espaço de... Eu vou entrar com a parte da alimentação saudável, de trazer essa conscientização de hábitos, né, receitas, não só na questão prática, mas na teórica também. Trazer um pouco desse conhecimento, workshop, trazer um pouco desse conhecimento, não técnico específico direcionado a cada pessoa, como uma consulta de um nutricionista, longe de mim, mas esse conceito que eu acredito que deveria ser melhor democratizado e espalhado e gritado no meio da rua, né? Disso tudo que a gente já falou aqui. Ai, que ótimo. Então é isso, Thaís, muito obrigada. Adorei, viu? Eu também adorei. Pela sua presença. Obrigada. Na descrição a gente vai colocar o Instagram da Thaís também, para quem quiser dar uma olhadinha lá. A Thaís, ela trabalha bastante com as fotos, gente, lindas, com as receitas maravilhosas. Com novos projetos vindos para vocês acompanharem. Legal. E é isso. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer.